Olá, você de casa, boa tarde. Estou aqui no Ministério Público, aqui na Promotoria de Justiça do município de São Mateus, em mais uma oportunidade de conversar com a doutora Sandra Pontes em relação a algumas dúvidas da sociedade e algumas medidas do próprio Ministério Público para melhorar a qualidade de vida da população e também em busca dos direitos dessas pessoas que são moradores aqui do município de São Mateus. Aqui do meu lado, a promotora de justiça do nosso município, a doutora Sandra Pontes, que vai nos esclarecer aqui algumas dúvidas. Doutora, nós temos diversos problemas que poderíamos contar com o apoio do Ministério Público. Um desses problemas é o nosso trânsito. Nós temos, a senhora é sabedora disso, que a nossa cidade ela é cortada por uma BR. E parte do comércio local, de algumas instituições, ficam do outro lado da BR. Então, as pessoas precisam fazer essa travessia, tanto ida como volta no dia a dia, para os seus afazeres do dia a dia. E, às vezes, arriscando suas vidas, né, encontram muita dificuldades, inclusive muita imprudência no trânsito, inclusive com uma ausência de uma fiscalização, principalmente aos finais de semana. O que a senhora tem a dizer à população ou uma saída para que esse problema seja resolvido? Eu queria dar boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Difusora, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos agora no mês de outubro fazendo um ano, já que estamos aqui. Então, é uma convivência boa com a sociedade. O Ministério Público sempre de portas abertas para receber as pessoas, para ouvir. Com relação à questão do trânsito, né, nós temos, no âmbito do município de São Mateus, um departamento municipal de trânsito. Nós temos uma guarda municipal que deve focar as suas atividades na questão do patrimônio municipal, do cuidado com as pessoas, etc. E a Polícia Rodoviária Federal, exatamente pelo fato, como você colocou, de que nós temos uma cidade cortada por uma BR. Então, eu sempre digo que acho que Deus nasceu aqui em São Mateus, porque pelo número de carretas, de veículos pesados e de veículos de passeio, pelo movimento que nós temos, eu acho que Deus é generoso conosco. Então, nós precisamos também ajudá-lo. E nós temos aí 5 escolas que ficam às margens da BR. Nós temos 2 hospitais que ficam às margens da BR. E aqui eu não vou nem enumerar os órgãos públicos. O fórum fica do lado de lá, a promotoria fica do lado de cá, a prefeitura fica do lado de cá. Então, nós temos um trânsito bastante pesado, sobretudo nesse perímetro urbano da BR. Então, é necessário que a gente possa organizar a Guarda Municipal, organizar a partir do próprio DMT, e em comunhão aí com a Polícia Rodoviária Federal, para que se possa fazer, sobretudo nos horários de pico, horários bancários. Nós temos idosos que precisam se deslocar, os bancos, se não me engano, todos são do lado de lá, e os alunos para a passagem nas escolas. E fora isso, aquela pessoa que está de bicicleta, aquela pessoa que está de moto, nós percebemos várias carretas estacionadas ali à margem da BR, que tira totalmente a visibilidade, até mesmo do pedestre, que dirá de quem vem de moto ou quem vem de bicicleta, e até mesmo quem vem de carro pequeno. Então, assim, a ideia é que o Ministério Público possa instar esses órgãos municipais para fazerem esse acompanhamento, fazerem essa fiscalização, sobretudo no horário das aulas, no horário bancário. Os idosos, eles não podem ficar à mercê de esperar que todo o trânsito melhore para ele passar para o horário bancário. Então, nós já estamos com o procedimento aberto nesse sentido, é a atribuição da 2ª Promotoria, porque isso aí é urbanismo, e a ideia é que a gente possa instar os órgãos municipais a fazer esse controle. Doutora, a população já tem uma necessidade diária, e essa necessidade ela aumenta aos sábados, que é um dia de feira, um dia de muita movimentação. Há uma preocupação maior, inclusive, nesse período, que não há fiscalização de maneira alguma.
Sim, com certeza. Ali, né, nas proximidades ali que vocês sabem bem da BR, nós temos as duas feiras que funcionam com mais intensidade no sábado, mas algumas também funcionam na semana. E o trânsito é intenso de pessoas, de pedestres que querem fazer a travessia ali na BR. Então, além dos outros dias da semana, é preciso intensificar, sim, nos dias de sábado. Muito bem, doutor, uma outra questão muito comentada pela população em relação a adolescentes, crianças menores, né, em eventos sociais no período noturno, fora de horário, desacompanhado dos pais e, às vezes, consumindo bebidas alcoólicas, proprietários de estabelecimentos que acabam vendendo essas bebidas para esses menores e aceitando que esses menores entrem sem alguém que esteja acompanhando. Que medida o Ministério Público pode tomar para inibir esse tipo de acontecimento aqui na vida social dos moradores? Esse é sempre um grande desafio, né? Nós temos um procedimento aqui na 2ª Promotoria também aberto, com relação à organização das festas. Nós sabemos que nós temos um povo alegre, um povo festivo, que a festa faz parte do lazer das pessoas, mas é preciso organizar. A maioria desses locais que realizam festa estão nas proximidades de bairros extremamente residenciais. Então, ali nos bairros residenciais, você vai ter o idoso, você vai ter a criança especial, por exemplo, a criança autista, que é sempre uma eterna criança, pode ter 20, 23, 25, 30 anos, ela entra, às vezes, numa espécie de pânico em razão do barulho. Nós já temos recebido, tanto aqui como em Alto Alegre, reclamações de pessoas dizendo que não podem dormir, que vão dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu moro num bairro aqui que não é tão próximo à BR, mas eu já, durante algumas comemorações, percebi festa terminando 5, 6 horas da manhã. E aí fica impossível conciliar o descanso noturno das pessoas com esse tipo de programação. Então, há uma preocupação do Ministério Público nesse sentido. Com relação ao adolescente, eu acho que não existe mais ninguém que não tenha conhecimento de que vender bebida alcoólica para adolescente é crime. Então, aí nós temos 2 responsabilidades criminais a apurar. Às vezes, esse adolescente está desacompanhado dos seus pais nas festas, o pai não sabe nem onde anda, e o pai e a mãe têm que acompanhar os seus filhos, tem que saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, e, de preferência, se vão à festa, é melhor que a família vá à festa. Que o adolescente esteja acompanhado do seu pai e da sua mãe, esteja lá com a permissão dele. E o pai, por exemplo, que manda o menino comprar bebida alcoólica, né, dizendo que é para ele, mas que está bebendo junto com o pai. Então, é uma situação complicada, é crime. Então, nós precisamos também fazer essa fiscalização e vamos começar as punições. Infelizmente, essa é a linguagem que muitas pessoas entendem, e melhorar essa situação, desenvolver uma campanha, envolver esses órgãos públicos, envolver a Polícia Militar, a Polícia Civil, fazer os procedimentos, mandar para o juizado, para que as pessoas sejam processadas. Bem, doutora, voltando aqui para o trânsito, a senhora tocou num assunto que me lembrou aqui, que os órgãos, as autoridades estão reunidas no sentido de inibir esse tipo de ocorrência, menores pilotando veículos, tanto motocicletas como veículos automotores. E que punição o pai pode sofrer, o responsável pode sofrer em proporcionar a esse menor o uso desse veículo? Bem, na maioria das nossas cidades nós temos vários problemas antes de chegar a isso. Primeiro é que a grande maioria das motos, elas não têm documento. Ou se tem, não está no nome do atual proprietário. Então, a primeira coisa que nós queremos dizer é que cada um é responsável pela sua rosa, como já dizia Saint-Exupéry. Então, eu sou responsável pelos meus atos, né? Muita gente está perdendo as suas motos porque não tem documento nenhum. O uso de capacete é obrigatório. Eu costumo dizer, às vezes, que a impressão que a gente tem é que o Código de Trânsito ainda não chegou aqui. O uso de capacete é obrigatório, a moto tem que estar legalizada. Os pais não podem entregar motos para adolescentes dirigirem. Os adolescentes não podem dirigir motos. Só se pode dirigir devidamente habilitado, seja moto, seja carro. Eu já vi adolescentes dirigindo carreta, caminhão.
Então, fazer isso significa colocar em risco não só a vida deles, mas a vida de toda uma população. Então, nós estamos apelando um pouco ainda para o bom senso, para a conversa, para o diálogo, mas logo, logo vamos realizar uma operação no sentido de que essas pessoas sejam responsabilizadas. Tem previsão típica, legal, de responsabilização criminal dos pais por entregarem veículos automotores aos seus filhos de forma criminosa. Isso é crime. Doutora, nós estamos há 11 dias praticamente da eleição para o Conselho Tutelar, né? A gente sabe que o Ministério Público é um baluarte de todo esse projeto que vem dando certo em todo o Brasil, né? Garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que é que o Ministério Público de São Mateus está organizando e preparando para essa eleição de 1º de outubro? Nós estamos acompanhando toda a fase preparatória, desde o lançamento do edital, as inscrições, as avaliações que foram feitas. O Conselho Tutelar de São Mateus tem um histórico de uma atuação firme, uma atuação forte. Nós já, depois de chegar aqui, percebemos que muitos crimes foram descobertos graças à atuação firme e consistente do Conselho Tutelar. É uma referência para o Maranhão, uma referência para o Brasil. Daí porque nós temos uma responsabilidade grande de manter o nível de qualidade do Conselho Tutelar e também de nos fazermos presentes à eleição no dia 1º de outubro. Eu, de antemão, já peço aqui à TV Difusora um espaço no programa para que a gente possa conversar somente sobre este assunto, mas, de antemão, já dizer a todos os eleitores desta cidade, de Alto Alegre e de todas as cidades brasileiras, porque a eleição hoje é unificada, em todos os municípios brasileiros, nós vamos ter eleição para conselheiro tutelar agora no dia 1º de outubro. Então, nós esperamos que a população corresponda ao nível de qualidade do Conselho Tutelar de São Mateus, comparecendo maciçamente às urnas para democraticamente escolher os candidatos ao Conselho Tutelar. Depois da eleição, em janeiro, nós vamos ter a posse dos novos conselheiros tutelares e queremos promover uma capacitação para o Conselho Tutelar eleito. E entendemos que esse é um compromisso nosso de cidadania, de eleitor, de comparecermos às urnas. Muito bem. Doutora, Lei Maria da Penha. São Mateus foi contemplada agora com uma patrulha Maria da Penha, claro, com todo o esforço do Ministério Público, todo o envolvimento do Ministério Público, com o apoio do Executivo Estadual, com o apoio do Executivo Municipal. Inclusive, agora, há poucos dias, há poucos instantes, ontem, há menos de 24 horas, a senhora esteve reunida numa reunião importante, no lançamento da Patrulha Maria da Penha em São Mateus. O que a senhora tem a dizer sobre a importância desse projeto para São Mateus? Olha, nós aqui em São Mateus temos um número significativo de processos, temos um número significativo de medidas protetivas e já um número que eu reputo razoável de feminicídios. Então, durante esse ano, nós já temos aí por volta de 8 a 10 processos judiciais de tentativa ou de feminicídio consumado. E a imprensa sabe muito, talvez até melhor do que eu, que só tenho um ano aqui, que a quantidade de mulheres ameaçadas, agredidas, e também mulheres agredidas, não só pelos seus companheiros, mas às vezes pelo pai ou pelo filho. E essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar, e enfrentar com poderes. E aqui eu não estou usando o termo poderes somente sob o ponto de vista formal, mas também material, no sentido de termos condições, de termos fiscalização, de termos acompanhamento. Por exemplo, toda medida protetiva de agora por diante vai ser encaminhada à Patrulha Maria da Penha, para que eles possam acompanhar, para que eles possam estar nas redondezas da casa daquela pessoa, possam efetivamente fazer cumprir a medida protetiva. Nós estamos nessa semana, com a semana de implantação. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma fala para os membros da patrulha que vão atuar
em todos os municípios da regional do Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui em São Mateus. Então, nós temos um pouco mais de responsabilidade sobre a patrulha, porque o município de São Mateus é a sede do Batalhão da Polícia Militar e, consequentemente, a patrulha terá essa atuação em todos os municípios. Foi o que nós aprendemos e conversamos ontem. O prefeito municipal de São Mateus, como todo mundo sabe, é o presidente da FAMEM, e eu digo para ele que ele sempre tem uma responsabilidade talvez maior do que os outros gestores, porque ele tem que, além de fazer, seduzir os colegas prefeitos para fazerem também nos seus municípios. Então, ele assumiu a liderança de conversar com o Estado, com as autoridades da polícia, e hoje nós já estamos até com o carro, já com o nome São Mateus, e efetivamente foi lançado, já esta semana, a instalação da patrulha aqui a partir de sexta-feira. Na sexta-feira nós teremos ainda uma solenidade final, que fecha esse momento de implantação com o final da capacitação, e aí já a partir de sábado eles já estarão aqui em atuação. Lembrando também que a própria sociedade precisa ter um sentimento de pertencimento com relação a esse trabalho de preparar a chegada da Patrulha Maria da Penha e de colaborar de alguma forma para que isso dê certo. Nós sabemos que o local onde funciona o batalhão da Polícia Militar não é adequado, já se tem um terreno, e nós vamos trabalhar juntos pela construção aí de um batalhão mais digno, um batalhão com acessibilidade, que um cadeirante possa entrar, porque na situação que nós temos hoje isso é muito complicado, porque funciona no andar superior de um prédio aqui, eu acho, pelo que eu sei, alugado. Então, a luta continua, né? Nós temos muito o que fazer, e todo cidadão, todo comerciante, tantas pessoas bem-sucedidas, né, empreendedores que temos nesse município, poderão também fazer suas doações para nos ajudar a ter uma guarda com a estrutura digna e à altura do município de São Mateus. Doutora, mesmo com a Maria da Penha, a patrulha, o Ministério Público ainda é um canal acessível para as denúncias? Nós temos várias portas de entrada, como a gente chama, né? O próprio fórum é uma porta de entrada, o Ministério Público é uma porta de entrada, a polícia é uma porta de entrada, a delegacia de polícia é uma porta de entrada, a defensoria pública, nós já temos uma defensora titular que já chegou no nosso município, está se instalando e vai trabalhar conosco. E, além disso, nós vamos começar a divulgar, a partir da próxima semana, uma maneira de que as mulheres aqui da nossa cidade, de Alto Alegre também, possam fazer a sua denúncia online e possa automaticamente cair no e-mail da delegacia, no e-mail do Ministério Público. No mesmo dia, a gente pedir a medida protetiva e com 24 horas se ter a decisão, porque isso vai encurtar bastante os caminhos. Aquela mulher que talvez não tenha ainda, que eu acho muito raro isso, não tem o domínio do celular, muito difícil, mas aquelas que não têm, nós podemos imprimir, a pessoa vir aqui, já preencher a ficha e a gente pedir a medida protetiva. Nós observamos que muitos desses feminicídios ou destas tentativas de feminicídios, elas não são antecedidas de uma medida protetiva. Então, não espere. Não espere sofrer uma lesão, não espere morrer, porque a realidade é essa, sem procurar esses canais que dão acesso à justiça para que você tenha uma medida protetiva. O grande papel da Patrulha Maria da Penha vai ser acompanhar a medida protetiva. Então, se o juiz determinou numa sentença que aquela pessoa que está causando essa violência não se aproxime da mulher por 200 metros ou por 500 metros, tem que ser cumprido isso. Determine a saída do lar, se estão vivendo juntos, se são companheiros ou se são marido e mulher, tem que sair do lar. Se determina que, por exemplo, a cassação do porte de arma, a cassação do porte de arma e da arma tem que ser cumprida, para que ali a gente não tenha um futuro feminicídio. Então, assim, nós temos muito trabalho pela frente, mas nós queremos dizer que nós não podemos também nos sentir sozinhos, nós precisamos que a comunidade caminhe conosco,
que possa estar presente nesses fóruns de discussões. Agora, no mês de outubro, nós vamos ter uma ampla capacitação regional, sediada em São Mateus, sob a liderança do Ministério Público, para os conselheiros do Fundeb. Então, o conselho do Fundeb, e eu vou falar aqui especificamente sobre a educação, sobre o Fundeb, ele não pode ser de faz de conta. Que dia é a reunião? Qual é a pauta do ano? Qual é a pauta da próxima reunião? Você sabe qual é a pauta da reunião, da próxima reunião do Conselho do Fundeb? Você sabe quem compõe o Conselho do Fundeb na sua cidade? Pois é, isso é que nós queremos transparência. O Conselho do Fundeb é simplesmente responsável por apreciar em primeira mão as contas municipais relativas à educação. Você quer importância maior? Porque eu não vejo, não. Então, não pode ser uma assinatura de faz de conta. Leva na carta do conselheiro para assinar, isso não existe. O conselho tem que se reunir, apreciar com competência, se precisa de uma equipe, vamos dizer assim, de assessoria contábil, assessoria financeira, nós vamos ter que viabilizar isso. Mas não pode ser um conselho de faz de conta. Tem que ser um conselho efetivo que fiscaliza as contas. E ali eu estou tratando de professores responsáveis pela educação dos nossos filhos. Então, essas pessoas elas não podem ser meros espectadores passivos de uma realidade de faz de conta. Então, nós vamos reunir aqui a regional toda de Bacabal. Eu não entendo bem porque é que na saúde e na educação nós pertencemos a Codó. E eu vou lá a Codó, quinta-feira, amanhã, para a caravana Por Elas, Todos por Elas, promovido pelo governo do Estado, nas 18 regionais, e São Mateus pertence a São Mateus e Alto Alegre, a regional de Codó. Eu entendo que seria mais pertinente pertencer à regional de Bacabal. Nós estamos a 60 quilômetros de Bacabal. Eu não sei quantos quilômetros dá daqui a Codó, mas eu não tenho medo de dizer que é muito mais longe. Então, por enquanto, nós pertencemos à regional de Codó, estarei lá, 8 horas da manhã, na caravana, mas a ideia é que esse nosso seminário seja da região de Bacabal. E o Ministério Público pertence à regional de Bacabal, o Poder Judiciário também pertence à regional de Bacabal. Então, queremos ver se a gente traz o Estado para essa regional que é mais perto, e a maioria das pessoas aqui tem muito mais acesso a Bacabal do que a Codó. Então, só são 60 quilômetros, como eu já disse. Então, nós vamos ter agora no mês de outubro esse evento e vamos contar aqui com a participação aí de uns 200 educadores que participam dos conselhos do Fundeb de todos os municípios da regional de Bacabal. Aguardem a data e um detalhamento maior da programação. Muito bem, doutora, só para a gente finalizar, diante de todos esses temas abordados aqui, qual a sua mensagem para a população de São Mateus no sentido de colaborar, de participar juntamente com o Ministério Público? A primeira coisa que eu quero dizer é que há um ano nós temos 2 promotorias de justiça, o Ministério Público é porta aberta para a sociedade, aqui você pode vir, você receberá orientação, ainda que não seja nosso papel, por exemplo, hoje entrar com ação de alimentos, como foi no passado, nós encaminhamos para a Defensoria, abrimos um procedimento prévio aqui, só de encaminhamento, tentamos, às vezes, dependendo se a pessoa mora mais longe, mora no interior, já ver qual é a data que ela pode ser atendida na Defensoria Pública. O Ministério Público e a Defensoria Pública são parceiros nessa questão de atendimento à vítima, de atendimento às violências, e, embora o nosso trabalho judicial difira um pouco, mas nós estamos juntos para somar e para melhorar a vida da população. Então, o que eu posso dizer é que, para você que está me ouvindo hoje, poder participar das nossas redes, nós temos hoje uma rede de defesa da mulher, nós temos uma rede de educação, nós vamos formar ainda uma rede ligada especificamente à questão da saúde, e para melhorar essas políticas públicas, para melhorar a qualidade dos serviços, é preciso contar com a população. Uma coisa bem interessante que eu tenho achado é que tudo que a gente propõe aqui, a comunidade vem, os representantes das entidades vêm e melhoram aquela nossa ideia, e se apropriam dessa ideia, porque eu, Sandra Pontes, estou aqui hoje, mas eu vou embora. Daqui uns dias, ou meses, ou anos, eu vou sair daqui. E eu não gosto de centralizar muitas coisas na minha pessoa. Eu prefiro que a sociedade se aproprie dessa ideia, transforme essa ideia com a sua cara, com o seu jeito de pensar, com a sua paciência histórica ou não,
E possa se assenhorar desse conhecimento e possa liderar. Nós temos hoje a Rede das Mulheres, que, de uma certa forma, foi responsável também por trazer a Patrulha Maria da Penha para cá. Nós vamos continuar nessa luta de difundir a possibilidade da medida protetiva para que toda mulher que se sente ameaçada, se sente até lesionada, se sente menos mulher, né, por essas situações de violência, elas possam ter a sua medida protetiva deferida. Só lembrando que a medida protetiva, ela tem uma validade de 90 dias. Se a mulher não comparecer no Ministério Público ou não comparecer no Poder Judiciário para dizer, olha, eu preciso renovar a medida protetiva, ela ali vai para arquivamento. Então, eu atendi ontem uma senhora que apresentou um pedido de medida protetiva no ano de 2000. E ela pensava que ainda estava valendo até hoje. Então, 60 dias. Se a situação perdura, compareça aqui, compareça na delegacia, compareça no fórum, compareça na defensoria, que nós vamos tomar providências para mais 60. Então, é bom que as pessoas tenham isso na cabeça. A medida protetiva não fica aberta o resto da vida, não. Então, são coisas como estas que a população precisa saber e precisa acompanhar. Às vezes, é o agente comunitário de saúde do bairro que traz a notícia para nós. Esse servidor público, ele é de fundamental importância. Às vezes é o sindicato. Eu recebi aqui uma listagem do Sindicato de Trabalhadores Rurais com relação à política de proteção ao idoso, e eu abri 5 procedimentos. A questão do idoso no banco, a questão dos empréstimos consignados, e nós vamos tirar um programa, um horário na TV Difusora só para trabalhar essa questão. A questão da política de proteção à criança e ao adolescente. E eu queria fazer logo uma observação aqui. Hoje nós não usamos mais o termo menor, porque menor era no Estatuto do Menor, que é anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem 30 anos. Então, a gente chama adolescente infrator, a gente chama criança e adolescente. Então, vamos também nos trabalhar para tirar essa conotação de menor, porque menor é como se toda criança fosse bandido, porque é uma linguagem menorista. Então, vamos tratar as nossas crianças e adolescentes com o nome próprio designado por lei.